Olá! Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, o que normalmente vem à cabeça? Para muita gente, são os dons, as manifestações, aquelas experiências mais marcantes. Mas e se a obra mais profunda do Espírito for menos sobre o que a gente faz e muito mais sobre quem a gente se torna? Vamos mergulhar nessa ideia fascinante, o fruto do Espírito como uma verdadeira transformação de caráter. Certo, então qual é o verdadeiro trabalho do Espírito Santo? É super comum a gente pensar logo em ações grandiosas, em coisas visíveis, mas será que a obra mais importante não é algo muito mais silencioso, muito mais profundo? Vamos ver se essa é a história completa. Olha, aqui está a distinção que é a chave de tudo. De um lado tem aquilo que a gente faz, os dons, as manifestações, as experiências. E do outro, quem a gente se torna, o nosso caráter. A fonte que analisamos argumenta que o verdadeiro foco da obra do Espírito está aí, na transformação de quem somos por dentro. E isso nos mostra uma ideia que talvez para muitos esteja incompleta. Se o foco fica só nos eventos externos, sabe, nos dons e nas experiências, a gente corre o risco de perder de vista o trabalho mais profundo, aquele que realmente transforma por dentro. Então, aqui está o ponto central. A obra mais profunda do Espírito não é sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente se torna. Pensa bem, ações podem ser momentâneas, mas a transformação do nosso ser, isso é algo permanente, que fica. Para a gente entender melhor essa transformação, é muito útil fazer uma distinção bem clara entre dons e fruto. Um tem a ver com capacitação, o outro com caráter. As diferenças são bem marcantes. Os dons são capacitações, aquilo que a gente faz, e podem aparecer assim de repente. Já o fruto, o fruto diz respeito ao caráter, quem a gente é, e o desenvolvimento dele é um processo contínuo, que leva a vida toda. O teólogo John Wesley resumiu isso de um jeito perfeito. Deus não nos chama apenas para fazer obras, mas para sermos santos. A ênfase, mais uma vez, está no ser, na nossa condição interior. Agora, vamos a um detalhe que pode até passar despercebido, mas que é fundamental. A Bíblia não fala de frutos, no plural, mas de um fruto, no singular. E isso diz muito sobre como o caráter cristão funciona de forma integrada. É bem interessante notar que o texto em Gálatas não fala de frutos, como se fosse uma cesta de virtudes onde a gente pode escolher as que mais gosta e deixar as outras de lado. Mas sim de um único fruto, com 9 aspectos que estão todos ligados: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é uma lista de compras, sabe? São facetas de um todo, de uma coisa só, que é cultivada pelo Espírito. Em outras palavras, como descreveu o teólogo Thomas Oden, o fruto é a vida de Cristo sendo formada no crente. É um reflexo unificado do caráter de Jesus se desenvolvendo dentro da gente. Mas se esse fruto é uma coisa só, o que mantém tudo isso unido? O que está no centro de tudo? A resposta é o amor. Ele é o princípio que governa todos os outros aspectos. A ordem aqui não é por acaso, viu? O amor é mencionado primeiro porque ele é a base, é o motor que dá sentido e forma todas as outras qualidades. Sem amor, a paciência pode virar só indiferença e a bondade um ato mecânico, vazio. A teóloga Mildred Winkup capturou isso de forma brilhante ao dizer que a santificação é a plenitude do amor governando a vida. Ou seja, a maturidade espiritual é justamente a manifestação completa desse amor que rege tudo. Ok, isso tudo soa muito bem, mas a pergunta que fica é: como esse fruto cresce na prática? A resposta está num processo que é muito mais relacional do que baseado só no nosso próprio esforço. O crescimento segue uma lógica bem orgânica. Tudo começa com permanecer em Cristo, como um galho que está ligado na videira. Essa conexão gera uma comunhão constante. E o fruto, o fruto é o resultado natural disso. Ele não é forçado, ele simplesmente brota dessa relação vital. John Wesley de novo resume isso quando diz que a santidade cresce na comunhão constante com Deus. O segredo, portanto, não está no esforço isolado, mas na conexão contínua. Vamos agora para o último aspecto do fruto, um que muitas vezes é mal compreendido, o domínio próprio. Em vez da gente pensar nele como uma restrição, vamos ver como ele pode ser, na verdade, a maior forma de liberdade. Muitas vezes, a gente pensa em domínio próprio como repressão, sabe? Mas aqui, a ideia é outra. É a liberdade interior que o Espírito nos dá para escolher o bem. É ter força para alinhar nossas escolhas com o que é verdadeiramente bom, em vez de sermos escravos dos nossos impulsos.
Como diz Stanley Horton, o Espírito Santo governa sem anular a vontade. Ele não nos transforma em robôs. Pelo contrário, ele nos capacita, nos liberta do domínio de impulsos destrutivos para que a gente possa fazer escolhas que são verdadeiramente livres. Então, o que tudo isso significa no dia a dia? O fruto do Espírito se manifesta quando as pessoas ao redor começam a notar uma mudança real em alguém. Mais paciência, mais amor, mais firmeza. Em resumo, uma semelhança maior com Jesus. E isso não acontece da noite para o dia, mas no caminhar constante com Deus. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez o maior milagre do Espírito Santo não seja o que acontece num evento espetacular, mas o que ele cultiva silenciosamente no coração ao longo do tempo. Fica a pergunta: qual milagre está sendo cultivado?